Prosseguindo no estudo da arqueologia do mundo bíblico 2, o item 24 do material didático, o aumento da população de Avares. Bom, estamos estudando o período entre 1800 e 1500 no Egito. Estamos verificando que um povo viveu no Egito nessa época e acabou se tornando governador do Egito. Os antigos pensavam se tratar de uma invasão, mas chegou-se à conclusão que eles assumiram o poder de forma pacífica, exatamente como a Bíblia descreve José se tornando governador do Egito. E estamos vendo muitas evidências da presença dos israelitas no Egito. Bom, agora vamos ver essa cidade que os egípcios chamavam de Avares, que ficava na terra de Gósen, onde a Bíblia diz que os israelitas habitavam. E é nessa região, nessa terra, que os íxios habitavam também, esses governadores estrangeiros habitavam. E esse período que nós vamos ver agora, a arqueologia diz que nesse período, entre principalmente 1700 e 1500, houve um aumento considerável da população. E vamos lembrar que a Bíblia diz que os israelitas cresceram consideravelmente, né? Por exemplo, Gênesis 47, 27 diz: assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão e frutificaram e multiplicaram-se muito. Gênesis 47, versículo 27. E outros versículos também, que sempre retrata que os israelitas cresceram muito. Então, agora esse comentário vamos falar desse aumento da população de Avares. Um fato histórico bem interessante está na descrição bíblica da multiplicação dos israelitas no Egito. Mostrei aquele texto, Gênesis 47, também em Êxodo, que diz, Êxodo capítulo 1, versículo 9 e 12, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós, mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. A arqueologia encontrou evidências de um rápido crescimento populacional nessa região. O Dr. David Ron descreve a cidade como sendo habitada por estrangeiros e que no início de seu povoamento não há indícios de escravidão. Seriam estrangeiros autorizados a habitar naquela região. Foram encontrados muitos túmulos pertencentes a semitas. Armas encontradas nos túmulos e a prática de sepultar animal indicam que eram semitas. Bom, a arqueologia, a história diz que os semitas, os habitantes da região de Canaã, eles tinham esse hábito, né, essa prática, né, de colocar armas no túmulo da pessoa. Não era só os israelitas, mas isso era muito comum entre os israelitas e não era comum entre os egípcios, colocar armas, sepultar animais, ok? Bom, eu coloquei para vocês uma figura extraída desse documentário, onde eles fotografaram um esqueleto, né, um túmulo, ok? E eles dizem que até a posição em que as pessoas eram sepultadas é próprio dos semitas, é próprio dos israelitas. Então essa cidade, ela era habitada por israelitas. O comentário prossegue. John Binson, professor de Antigo Testamento no seminário Trinity, Bristol, Inglaterra, também aponta o povoamento e a expansão numérica do povo naquela região como evidência de presença de israelitas naquela região. Os israelitas teriam então entrado em uma terceira fase no Egito, que foi a escravidão. Ou seja, os israelitas foram para o Egito para trabalho, falando do povo em geral. José já estava no governo, mas falando do povo em geral, eles foram para trabalho e sobreviver. Os descendentes de José, e talvez também os descendentes dos seus irmãos, se tornaram governadores do Egito.
Então já é uma segunda fase. Mas esse crescimento teria causado um medo nos egípcios, dizendo, olha, nós vamos desaparecer, esse povo vai se tornar aqui os nossos reis. Na verdade, pela descrição, já tinha acontecido. E eu sempre comparo esse momento ao momento anterior à Segunda Guerra Mundial, quando, segundo a história, os israelitas, eles eram ricos, abençoados, muitos israelitas, né? Havia muitos pobres também, mas o dinheiro da Alemanha estava nas mãos dos israelitas. E Adolfo Hitler odiava isso, ele acabou fazendo uma guerra aos israelitas exatamente por esse motivo. Ele dizia que ele não aceitava que os alemães estivessem passando dificuldade desde a Primeira Guerra Mundial, né, porque perderam a guerra e estavam passando dificuldade, e que os judeus fossem ricos. A verdade é que o dinheiro do mundo está nas mãos dos judeus. Os donos dos grandes bancos dos Estados Unidos, da Europa, eles são judeus. E era isso que estava acontecendo aqui também no Egito. Deus os abençoou, eles frutificaram, e esse crescimento acabou causando um pavor entre os egípcios. A mesma coisa aconteceu antes da Segunda Guerra Mundial. Quando os israelitas foram perseguidos pela Igreja Católica, o motivo foi outro. A Igreja Católica não perseguia por poder financeiro, perseguiu por outros motivos. Teve até momentos que os israelitas se destacaram pelo poder financeiro, como na Espanha no século XIV, no século XV, mas a Igreja Católica perseguia por uma questão religiosa e influenciou os reis da Espanha para perseguir os israelitas, e expulsarem todos os judeus, israelitas, judeus da Espanha. O comentário prossegue. As descobertas arqueológicas apontam para um primeiro período de prosperidade e um segundo período de escassez. No segundo período, as pessoas estão debilitadas e vivendo menos tempo, com mortes entre 32 e 34 anos. Então, observe, isso são achados arqueológicos. Segundo a descrição bíblica, os israelitas eles tinham uma saúde diferenciada em relação aos egípcios, até pela alimentação. A história diz que os egípcios eles se alimentavam muito de pão moído na pedra. E eles não percebiam, só depois isso foi identificado, que ficava sempre pequenos, claro, pedaços minúsculos de pedra no pão, e que isso ia danificando os dentes. Então, o egípcio com 40 anos, ele já estava com os dentes acabados, e isso, claro, acabava com a saúde do homem, porque, claro, os dentes são determinantes para a mastigação, e se não houver a mastigação correta, a pessoa vai ter uma saúde debilitada. No caso, os israelitas, quando eles se tornam escravos, é bem provável que eles começaram a ter essa alimentação egípcia também, ser dada uma alimentação contada para eles. E seria esse pão que os egípcios faziam. Então, quando eles colocam aqui que esses esqueletos eram de pessoas vivendo entre 32 e 34 anos, provavelmente por causa da ração contada que os egípcios davam para os israelitas. Então, lembre-se, homens vivendo 110 anos, como José, e de repente a arqueologia encontra homens vivendo 32, 34 anos, por causa da escravidão, do trabalho bruto, pessoas morrendo com acidentes nas obras, ok? E isso deve ter debilitado muito os israelitas. E também lembrar que esse cálculo de tempo eles conseguem fazer de maneira bem precisa, porque o carbono 14 eles pegam lá, o israelita comeu alguma folha e naquela folha vai ali o carbono 14, então eles conseguem pegar, porque o carbono 14 ele tem um decaimento, essa expressão que eles usam, é como uma régua, vamos dizer, você tem 1 milhão de carbonos ali no corpo e ele vai caindo de tempo em tempo. Então, conforme esse decaimento, ele diz, olha,
no caso, literalmente seria a árvore extraída do solo foi extraída há 32, 34 anos. Né? Esse é mais ou menos o cálculo. E provavelmente, vamos dizer, esse vegetal que eles comeram foi próximo da morte deles, ainda que seja semanas, meses, o que é encontrado no organismo deles. Então, esse cálculo aí ele é bem preciso.